Olá, tudo bem? Estou muito feliz por estar aqui com você mais uma vez, iniciando o programa Arena do Futuro. Como você já sabe, estamos numa nova série estudando sobre felicidade. Imagina, sobre bem-aventuranças. É um privilégio, não é? Seja muito bem-vindo. Que a paz do Senhor esteja com você. Que a graça do Senhor Jesus esteja na sua casa. E prepare-se o coração, porque hoje nós vamos estudar um tema maravilhoso. Eu gostaria de, antes da gente começar o estudo bíblico, antes de começar o tema, lembrar você que nós podemos nos comunicar durante toda a semana por internet. Você pode seguir o nosso programa através do Twitter, @Arena do Futuro, é o nosso Twitter. Ou você pode entrar no nosso site, o site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro, e aí você tem vídeos, sermões e mensagens para alimentar sua vida espiritual durante todo o tempo, a hora que você quiser. Não é uma bênção assim? Agora, se você quer um estudo bíblico, se você quer conhecer mais da Palavra de Deus, nós temos um DVD e nós podemos mandar para você esse DVD totalmente de graça. Esse DVD fala sobre profecias, são 18 temas e é de graça. Você pode mandar um e-mail para a gente, para arenadofuturo@novotempo.org.br e será todo seu para você estudar com quem você quiser. Ok? Tranquilo? Preparado? Eu já estou com a minha Bíblia na mão e nós vamos agora entrar no tema de hoje. O tema de hoje está em Apocalipse. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Entende? Eu vou guardar meu DVDzinho aqui na minha Bíblia e convido você a abrir a palavra de Deus em Apocalipse 14, verso 13. Está bem aqui. 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Que versículo interessante, não é? Que versículo bonito e ao mesmo tempo preocupante. Por quê? Por que preocupante? Porque não é fácil entender esse versículo. Aqui está dizendo o seguinte: feliz aquele que morre no Senhor. E você para e pensa, peraí, pastor Luiz, quer dizer que feliz aquele que morre no Senhor? Não é um pouco estranho? Pode parecer, mas não é. Você vai entender esse tema durante todo o programa. A Bíblia é clara ao dizer: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. E o texto continua: sim, diz o Espírito Santo, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Para entender bem esse assunto, nós precisamos analisar alguns aspectos sobre a questão da vida e da morte. De acordo com o livro de Gênesis, Deus fez o homem de duas matérias originais. E essas duas matérias estão aqui. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 2. Está bem aqui, Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Pois bem, Deus fez o homem exatamente assim, do pó da terra, e depois soprou no nariz do homem, soprou o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Portanto, o homem é feito somente de duas matérias: terra e sopro de vida, ou pó da terra e fôlego de vida. Isso está claro, ok? Agora, quando você vai para Gênesis 3:19, diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Ou seja, depois que o homem pecou, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o texto bíblico diz que, assim como o homem foi feito do pó, quando ele morre, sai o fôlego de vida e volta para Deus, e o corpo volta a ser pó, como era no princípio. Assim é a morte. Ou seja, no texto bíblico,
você não encontra a palavra espírito nem a palavra alma como sendo matérias usadas para criar o homem. Deus usou somente duas matérias para criar o homem: pó da terra mais fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, o homem é uma alma, não tem uma alma. Porque o texto não diz assim, e o homem passou a ter uma alma. Não, não diz assim. Diz o homem passou a ser. Portanto, eu sou, tu és, ele é. Ok? Eu sou uma alma. Eu não tenho uma alma dentro de mim. Eu sou uma alma. Você é uma alma. Ou seja, Deus fez o homem, repito isso, hein? Do pó da terra e acrescentou o fôlego de vida. Nada mais além disso. Portanto, quando o homem morre, só poderá sair do homem alguma coisa que tenha dentro dele. E o que é que tem dentro dele? O fôlego de vida e nada mais. Entendeu? Eu fiz questão de bater bastante nesse aspecto, porque é um assunto que algumas pessoas demoram para entender. E outras pessoas nem querem entender. Mas eu acho que já ficou claro para você. Agora veja. Uma vez que Deus fez o homem do pó da terra e do fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, então quando o homem morre, é muito claro, fácil de entender. Quando o homem morre, dá o último suspiro, o que sai? O fôlego. E o corpo volta para a terra a ser pó. Veja o que diz Eclesiastes 9, versículo 5. Vamos para Eclesiastes. Você passa Salmos, Provérbios, e logo depois de Provérbios, você tem o livro então de Eclesiastes. Capítulo 9, versículo 5, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Resumindo, eu só dei essa base para você entender o tema geral. Resumindo é o seguinte: a pessoa quando morre, ela não vai para o céu, nem vai para o inferno, nem vai para o purgatório, e tampouco para o seio de Abraão, não vai para lugar nenhum a não ser para a sepultura. Entende? A pessoa que morreu não sabe nada que está acontecendo ao seu redor. Esse negócio de que a pessoa morreu, voltou à noite, entrou no quarto, sentou no sofá, balançou a cortina, essas sensações ou essas manifestações sobrenaturais, eu creio que elas podem existir, ou que elas poderão existir. No entanto, não é a pessoa que morreu. A pessoa que morreu não volta. A pessoa que morreu foi para a sepultura, seja ele ou ela cristão ou não cristão. Ou seja, uma pessoa fiel ou uma pessoa infiel. Todos, quando morrem, vão para a sepultura e ponto. É assim. Agora, nós como cristãos cremos na ressurreição. E aí sim faz sentido. Cremos na ressurreição, tá certo? Acontece o seguinte, veja. Quando as pessoas falam que morre alguém e a alma vai não sei para onde e o espírito vai não sei para onde, essas pessoas não têm como crer na ressurreição. Por quê? Se cada um que morre já vai para o seu devido lugar, então não precisa de ressurreição. E outra, se a pessoa morre e já vai para cá, para lá e para o seu devido lugar, ora, a pessoa não morreu, ela apenas mudou o seu estado. Ela estava aqui em carne e osso e agora está em outro lugar em espírito. Quer dizer, na verdade, essa ideia da imortalidade da alma é uma ideia diabólica, é uma ideia antibíblica, porque de acordo com a Bíblia é isso: Deus fez o homem do pó e do fôlego soprou nele, o fôlego de vida, e aí o homem passou a ser a alma vivente. Quando o homem morre, sai o fôlego e fica o corpo que volta a ser pó. Tá bem? Tá claro para você? Ok, muito obrigado por prestar atenção nesse tema. Agora que você tem essa base bíblica de que como o homem foi feito, o que acontece quando morre, os mortos não sabem coisa nenhuma, nós cremos na ressurreição. Veja o que diz João capítulo 5. Evangelho de São João, capítulo 5, versos 28 e 29. Observe. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqui eu queria destacar dois detalhes importantes. Primeiro, a Bíblia diz assim: vai chegar a hora em que todos que se acham nos túmulos. Aonde? Fala alto aí para mim ver. Aonde? Nos túmulos, não é? Veja, todos que se acham nos túmulos. Então quer dizer que a pessoa quando morre vai para onde? Para o túmulo.
para o cemitério. Porque senão a Bíblia falaria assim, ó, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos céus, ou que todos que se acham no purgatório, ou todos que se acham no seio de Abraão, ou todos que se acham no inferno. Aqui não diz isso. Aqui diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Isso prova que a pessoa, quando morre, vai para a sepultura. Tá certo? Que se acham nos túmulos ouvirão sua voz. Agora, verso 29. Estamos em João capítulo 5, verso 29, que diz: os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo ou da condenação. Em outras palavras, toda pessoa que morre, um dia irá ressuscitar, irá sair do túmulo. Um dia o túmulo vai se abrir. Tanto o fiel quanto o infiel, tanto o cristão quanto o não cristão. Ok? Agora, a questão e o ponto principal aqui é saber o seguinte: já que cada um que morre vai para a sepultura e que um dia haverá a ressurreição dos mortos, o detalhe é: o que significa morrer no Senhor? O que significa o que está escrito em Apocalipse 14, verso 13, que diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. O que significa isso, meu amigo? É justamente esse o ponto do nosso estudo de hoje. Quer dizer, se você já entendeu o que acontece, como Deus fez o homem, e o que acontece quando morre, agora você precisa entender o seguinte: o que significa o texto que diz: feliz aquele que morre no Senhor. Bom, para você entender bem isso, eu quero chamar a sua atenção para a cruz do Calvário, para a cruz. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 23. Lucas capítulo 23. Abra sua Bíblia aí também, junto comigo. Lucas está aqui. Capítulo 23. Vamos ler os versos 39 a 43. É uma leitura um pouquinho longa, mas vale a pena. Lucas 23, 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Essa história, que é bem conhecida, que aconteceu na cruz do Calvário, nos ensina e nos ajuda a entender Apocalipse 14, verso 13, a bem-aventurança de hoje. Veja, lá na montanha do Calvário, naquela sexta-feira à tarde, haviam 3 cruzes. Na cruz do meio estava Jesus Cristo, na cruz do meio. Na cruz da esquerda e na cruz da direita estavam 2 malfeitores, 2 ladrões. Ok? Então, pensa comigo. O ladrão da esquerda chamava Gestas. Esse nome não está na Bíblia. Esse nome se encontrou em documentos de Atos de Pôncio Pilatos. Mas o nome do ladrão à esquerda era Gestas. O nome do ladrão da direita era Dimas. Então, Dimas e Gestas estavam à direita e à esquerda de Jesus. Ok? Agora, o que aconteceu com esses 2 ladrões relacionados a esse tema? É muito simples. É que um dos ladrões, o Dimas, se arrependeu. Quando Jesus falava com ele, Jesus falava com os 2, na verdade, o Dimas se arrependeu e falou: Jesus, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele se arrependeu. Ou seja, esse homem morreu para o pecado. Arrependimento é isso. Quando você se arrepende, você abandona o pecado. Quando você se arrepende, você confessa e abandona. Você morre para o pecado. Ou seja, você para de pecar. Você não comete mais aqueles pecados. Então, esse ladrão se arrependeu e pediu a Jesus perdão. Então, esse homem morreu para o pecado. Ok? Agora, o outro ladrão, o Gestas, o da esquerda, esse morreu no pecado. O que significa morrer, então, no pecado?
significa morrer perdido. Então, um morreu para o pecado, o outro morreu no pecado. E Jesus morreu pelos pecados dos dois, pelos meus pecados e pelos seus pecados. Agora, o que significa, biblicamente falando, morrer no pecado e morrer para o pecado? Esse é o aspecto, esse é o ponto principal do segundo bloco. Prepare-se então, prepare o seu coração, convide mais amigos, porque eu vou fazer um rápido intervalo. Você toma uma água, liga para alguém e já já eu volto para que a gente possa entrar nesse detalhe de morrer para o pecado, morrer no pecado, morrer no Senhor e assim por diante. Te espero daqui a pouco. Até já.